Oi, pessoal do nono ano A, tudo bem? Estou aqui de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos. Hoje nós vamos fazer a correção do capítulo 14 da apostila 2, Operações com números reais, da página 344 a 353. Da página 345, adição e subtração de números reais. Complete a sentença com sinal de igual ou diferente, de modo que sejam verdadeiras. Raiz de 9, raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Se eu somar 9 mais 4, vai dar 13? Não, então isso aqui é o quê? Falsa. Raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4 é mais. Se eu somar esses dois, vai dar 5? Não, então ela é diferente. Raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Se eu fizer aqui, ó, elas são, dá para a gente fazer aqui? Não. Vai dar 7 tira 5, vai dar 2? Então, quer dizer, porém, presta atenção, as raízes não tinham que ser iguais aqui, então isso aqui não é possível fazer. As raízes não tinham que ser iguais? As raízes não tinham que ser iguais? Então, ó, se as raízes já não são iguais, eu não posso somar raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4 para dar 13. Então, por isso que aqui ó, é diferente, diferente, diferente. Olha essa D. Não está igualzinha as duas raízes? Então, aqui eu posso fazer ó, 1 mais 1, 2. 2 raiz quadrada de quanto? De 3. Então, essa é correta, é igual. Aqui, ó, na E, as raízes estão iguais? As raízes estão, mas 3 mais 2 vai dar 8? Não. Então, o erro aqui foi o quê? Esse 8. Então, isso não é igual a isso, é diferente. A F, as raízes estão iguais? Sim. Se elas estão iguais, eu vou fazer 7 tira 4, 3. Vai ficar 3 raiz quadrada de 3. Essa é igual. Aqui, as raízes estão iguais? Estão. Então, eu posso fazer ó, 1 mais 1, 2 raiz quarta de 2. Então, essa também é igual. Aqui, as raízes estão iguais? Não. Aqui é a raiz quarta e aqui é a raiz quadrada. Então, isso não é igual a isso, é diferente. Aqui, na I, raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Isso não é igual a isso? Então, eu posso unir, ó, 1 mais 2, 3 raiz quadrada de 3 e conservar isso, que vai dar isso. Então, ela é igual. Raiz quadrada de 10 mais raiz quadrada de 3 menos 2 raiz quadrada de 3. Isso não é igual a isto? Eu posso fazer 2 tira 1, vai ficar o quê? Menos 1. Menos 1 raiz quadrada de 3 mais 10 raiz quadrada. Raiz quadrada de 10. Então, ela é igual também. Então, as únicas que tinham sinais de iguais aqui era quem? A D, a F, a G, a I e a J. 4, da página 347, ainda adição e subtração de números reais. Muitas vezes, em adição e subtração, os radicais não possuem mesmo índice, nem mesmo radicando. No entanto, em algumas situações, simplificando esses números, os radicais passam a ter o mesmo índice e o mesmo radicando. Você deve ter observado isso no item 2. Simplifique os números na representação com radical quando possível e efetue as operações propostas. Raiz quadrada de 8, dá para simplificar, gente. Vai ficar 2 raiz quadrada de 2. E aí, 2 mais 1, 3 raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 50 dá para simplificar, de 18 dá para simplificar e de 32 dá para simplificar. Raiz quadrada de 50 ficou 5 raiz quadrada de 2, de 18, 3 raiz quadrada de 2 e de 32, 4 raiz quadrada de 2. 5 mais 2 menos 4, 4 raiz quadrada de 2. Raiz cúbica de 16 dá para simplificar. Raiz cúbica de 2 não dá para simplificar. E raiz cúbica de 128 dá para simplificar.
Aqui ficou 2 raiz cúbica de 2, mais 5 raiz cúbica de 2, menos 4 raiz cúbica de 2, que deu 3 raiz cúbica de 2. Esse 3 eu conservei, simplifiquei a raiz cúbica de 54, esse 5 eu conservei, simplifiquei a raiz cúbica de 250 e aqui simplifiquei a raiz cúbica de 16. 3 vezes 3, 9, raiz cúbica de 2. 5 vezes 5, 25, raiz cúbica de 2, mais 2, raiz cúbica de 2. 9 menos 25 mais 2, deu menos 14, raiz cúbica de 2. Decompus a raiz de 75, que deu 5 raiz quadrada de 2. Decompus a raiz de 12, que deu 2 raiz quadrada de 3. E decompus a raiz quadrada de 18, que deu 3 raiz quadrada de 2. Essas duas eu posso juntar. 5 mais 2 deu 7 raiz quadrada de 3, menos 3 raiz quadrada de 2. Adição e subtração de números reais, página 347. Determine o perímetro dos seguintes polígonos. Perímetro é a soma dos lados. No triângulo equilátero, cujo lado mede 3 raiz quadrada de 2. 3 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2, 9 raiz quadrada de 2 centímetros. Triângulo isósceles, cuja base é raiz de 5 e cujos lados congruentes, raiz de 7. Vai ficar raiz de 7 mais raiz de 7 mais raiz de 5. Vai dar 2 raiz de 7 mais raiz de 5. Quadrado cuja diagonal mede 5 centímetros. Quadrado de 4 lados iguais, vezes 5, raiz quadrada de 2. 4 vezes 5, 20, raiz quadrada de 2. Aqui, como ele não pediu para simplificar, eu posso deixar a raiz no denominador. Retângulo cujas dimensões são 3 raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 12, se eu simplifico, vai ficar aqui 4 raiz quadrada de 3. 3 raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 2, 6 raiz quadrada de 2. Adição e subtração de números reais, página 348. Efetue as operações indicadas, simplificando o resultado quando possível. Raiz quadrada de 4, que é 2, e raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3, que vai dar raiz quadrada de 6. Raiz quadrada de 5 e menos raiz quadrada de 15, porque 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 9, que é 13, então 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, raiz quadrada de 18. Simplificou, vai ficar o quê? 18 raiz quadrada de 2. Isso vezes isso, então aqui vai dar raiz quadrada de 4, que é 2, raiz quadrada de 9, não, aplica a distributiva, né, gente? Chega no quê? 5 raiz, 2 raiz quadrada de 6. Aqui também aplica-se a distributiva e vamos chegar no 7 menos 2 raiz quadrada de 10. Racionalização de denominadores. Todos os números irracionais representados com radicais trabalhados até o momento tinham índice 2. Vamos agora aprender a racionalizar os denominadores com índice diferente de 2. Essa questão tem por objetivo introduzir o caso de racionalização em denominadores de um número irracional na representação com radical com índice diferente de 2. Os procedimentos são análogos aos realizados anteriormente. Considere a expressão 3 raiz cúbica de 2. Por qual número se deve multiplicar para se obter o produto seja 2? Eu vou ter que multiplicar ele por ele mesmo, que vai dar raiz cúbica de 2 elevado a 2, que vai dar 2 vezes 2, ó, cortou, que deu quanto? 2. Racionalize os denominadores. Quem é o denominador? Não é isso? Montei outra fração multiplicando a esta que eu tinha dado com os denominadores.
Aqui ficou 3 raiz cúbica de 2 elevado a 2 e raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, que deu raiz cúbica de 2 elevado a 3. Aqui vai dar 4 e aqui vai ficar quem? 2, porque cortou e cortou, só sobrou ele. Muitas vezes o denominador é um binômio em que um dos termos, pelo menos, é um número irracional, na forma de raiz quadrada. Neste caso, utilizamos o produto notável. A mais B que multiplica A menos B, que vai ficar A ao quadrado menos B ao quadrado, para racionalizar os denominadores. Aqui, peguei isso e transformei numa raiz, certo? Hora que eu fiz, deu o quê? 2 raiz quarta de 27, raiz quarta de 27 ficou 2 raiz quadrada de 25, aqui na B. Nessa questão, ó, racionalização de denominadores da página 350, nessa questão será introduzido o caso de racionalização em que os denominadores é um binômio com pelo menos um termo irracional, na forma de radical. Neste caso, retorne a regra da multiplicação dos binômios conjugados, que resulta em uma diferença. Considere a expressão. Multiplique o numerador e o denominador por isso. Se aqui é menos, aqui vai ter que ser o quê? Mais. O que ocorreu com o denominador da expressão dada? Eu multipliquei isso por isso e isso por isto. Presta atenção. Ó, hora que eu fiz isso aqui, ficou, não dá para mexer. Hora que eu for fazer isso aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 9, depois vai cancelar e raiz quadrada de 2. Cortou, cortou, ficou 3 menos 2, que sobrou só o numerador. B. O que aconteceria se o denominador que você multiplicasse o numerador da expressão fosse dado por isso? Se fosse feita a multiplicação desse por esse, o resultado seria um número irracional, que daria raiz quadrada de 2 elevado a 2, menos 2 raiz quadrada de 6, mais 2 raiz quadrada de 2, certo? Aqui, o que a gente vai ficar, ó? Vai dar raiz quadrada de 9, que vai dar 3, raiz quadrada de 2, de 4, que vai dar 2, então 3 mais 2, 5, e copiou esse aqui. Verifique utilizando a calculadora se o resultado obtido no item 6A é o mesmo da expressão inicial. Você resolveu isso aqui, achou esse valor, achou esse, diminuiu, dividiu, deu 9,44. Nós não chegamos nesse resultado? Achei essa raiz na calculadora, somei, multipliquei por 3, também dá aproximadamente 9,44. Página 351, racionalize os denominadores. Você vai fazer isso, monta uma raiz. Hora que multiplicou, a gente, numerador com numerador, denominador com denominador, nós vamos chegar nesse resultado. Isso aqui eu vou multiplicar por positivo, numerador com numerador, denominador com denominador, chega-se a esse resultado. Se aqui é negativo, eu vou montar com uma positiva, numerador com numerador, denominador com denominador, chega aqui. Se isso é positivo, eu vou montar com negativa, de novo, numerador com numerador, denominador com denominador, chega-se aqui. Aqui, se é negativo, vai ficar positivo, multiplica numerador, denominador, e chegaremos a essa resposta, porque 2 dividido por 2 dá 1, só vai sobrar isso aqui. Página 351, você aprendeu os procedimentos, vamos fazer uma síntese. Índice 2, o radical do denominador possui índice 2. Nesse caso, o numerador e o denominador da fração devem ser multiplicados pelo mesmo irracional. Representando como radical, a partir efetua essas multiplicações. Pessoal, esses procedimentos aqui, nós já falamos na aula, tá? Tá lá dentro do livro, então eu não vou ficar falando aqui de novo, tá bom? Eu coloquei para vocês terem uma ideia de como que é, mas isso tudo foi falado na aula. Página 352, racionalize, multiplica, chega nisso, multiplica, vamos chegar aqui, também multiplicou,
multiplicou pelo mesmo denominador. Se aqui era menos, passou a ser mais, multiplicou numerador com numerador, denominador com denominador. Se aqui era menos, passou mais, também multiplicou. Chegamos nessa resposta. Página 352, a área do quadrado mede uma unidade, tá bem? De modo que o M seja suporte, sabendo-se que MC é raiz de 3 sobre 2. Eles são semelhantes? São semelhantes, tá? A gente considera as 3 razões e dessas 3 razões a gente sabe da seguinte forma que logo eles vão ser comuns, tá? Então, eles são congruentes porque MB, ó, MN é paralelo a BC. Logo, a medida do ângulo M é igual à medida do ângulo B. E C é o ângulo comum para ambos. Calcule a razão das medidas dos segmentos, aplicamos o teorema de Tales, pegamos as medidas que ele deu, CB eu sei que mede 1, a BD eu sei que mede raiz de 2 e CM eu sei que mede raiz de 3 sobre 3. Então, coloquei aqui, fiz a multiplicação em cruz, achei os devidos valores. Página 353, calcule a área dos seguintes polígonos do triângulo ABC. Achou a área, que é base vezes altura dividido por 2, fez aqui e aqui, simplificando, chegamos nisso aqui. Do triângulo ABCD, a diferença está aqui. Bem, pessoal, essa é a nossa correção. Qualquer dúvida, me encaminhe no e-mail, no ano, certo? Neste e-mail aqui. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!